7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, estamos ao vivo diretamente mais uma vez, de novo. Estamos aqui, graças a Deus, diretamente dos estúdios aqui. Cordeiro Cast. Pense em duas pessoas cansadas, mas preparadas para dormir com muita alegria pelo dia que nós tivemos hoje com o Senhor. Eu me chamo Pastor Anderson Dias e você está aqui no nosso canal, parceiro da Escola do Cordeiro, Amigos do Avivamento. É aqui que você encontra todos os conteúdos de podcast, de todos que, vamos dizer, palestraram, pregaram, profetizaram aqui, onde você então, assim, vai conhecer um pouquinho mais deles. Eu gostaria que você deixasse o seu like, é muito importante. Se você deixa o like, o algoritmo do YouTube já vai fazer a indicação desse vídeo para muitas pessoas. Eu vou virar aqui para ver se está tudo certo, tudo ok. E eu tenho a minha técnica lá em casa, que é a minha filha Rebeca. É ela que fala, pai, fala mais perto do microfone, isso aqui. Ó, ela já reagiu aqui, que tá tudo ok. Na minha técnica. Se você não é inscrito... Tosse. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Todos os conteúdos estão aqui. Gente, coisas sensacionais. Eu recebi uma ativação de um anjo aqui. Eu vi. E eu sabia que eu ia esquecer o nome dele, eu anotei. Que ele falou comigo. Salimos. E aí a apóstola falou assim, eu vou codificar o nome e tal. Gente, é inacreditável o que essas pessoas estão fazendo aqui. Lembrando que nós estamos diretamente no nosso Instagram do Apóstolo Léo aqui. E estamos também pelo nosso canal no YouTube. Eu vou abrir a tela aqui, cadê? E vocês vão ver quem está aqui conosco. Nossa querida apóstola Ivani Albuquerque. Apóstola, fala bem pertinho do microfone. O senhor já está começando a ter as aulas aqui, hein? Leva pertinho o microfone da senhora, na direção aqui. Cumprimente os nossos irmãos aí que estão acompanhando a gente aí, em nome de Jesus. Shabbat Shalom. Ó, põe assim, ó, bem em frente, tá vendo? Assim, pronto. Ó, ótimo, ficou linda a voz. Um Shabbat Shalom para todos que estão nos ouvindo agora. Espero que vocês gostem. Nós temos um conteúdo aqui muito bacana para falar. E a senhora falou Shabbat Shalom, é o meu segundo que eu tô pegando. Então eu tô aprendendo, já me preparando porque já estamos no Shabbat Shalom, né? Ah, que maravilha, já estamos já. Gente, eu tô aprendendo. 43 anos que eu sirvo a Jesus, eu tô naquele momento da desconstrução do pensamento grego, de tudo aquilo que a gente faz e fala assim, meu Deus, não tô avançando, não estou tendo um resultado, e me deparo com a Bíblia dizendo que eu tenho resultados, eu tenho os meios. E eu acho isso, apóstolo, hoje a gente enfrenta essa represária, né? Da questão religiosa. E eu vou entrar num assunto com a senhora aqui que nós vamos aprender muito. Mas antes, essa nossa apóstola, empresária, pastora há 13 anos, apóstola há 1 ano e 9 meses, exercendo o chamado de cura e personalidade profética há 10 anos. E eu queria, de início, minha apóstola, entrar nessa questão da personalidade. Eu bati um papo um pouco com a senhora aqui nos bastidores e eu falei para a senhora se o que a senhora estava dizendo tem a ver com essa explosão de problemas a nível mundial que nós estamos vivendo. Síndrome de Tourette, burnout, olha quantos nomes, TDAH, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Apóstolo, essa explosão que nós tivemos de pessoas que não estão sofrendo, estão sendo torturadas, tem uma significância no mundo espiritual? O que a senhora pode nos falar sobre isso? Então, pastor, nós temos que olhar os três lados, né? A parte espiritual, emocional, a parte da alma e a física também. Veja, não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que Satanás ele persegue o nosso espírito, ele persegue a nossa alma. Então, hoje nós temos buscado muito poder. Alma, centro das emoções? Emoções, certo. Centro das emoções. Estamos muito preocupados em conhecimento, em poder, em autoridade, mas estamos esquecendo que tudo isso só vai fazer efeito quando você dominar os seus sentimentos, as suas emoções,
né? E, em contrapartida, nós temos hoje um período onde nós estamos com uma alimentação péssima. E essa alimentação, ela vem com uma modificação na nossa genética, né? Totalmente, né, apóstolo? Sódio, excesso de sódio, excesso de... O que nós vamos ter numa alimentação ruim? Vai desregular nossas bombas de sódio e potássio, as nossas glândulas suprarrenais. Para piorar isso um pouquinho, a alimentação, nós ainda temos um outro problema. Qual é o horário para os nossos filhos, nossos jovens hoje dormir? Porque nós temos um período. Até se você quiser ter um bom descanso e ter um período de alegria, você precisa estar dormindo às 3 horas da manhã. Porque às 3 horas da manhã você vai acessar o sono REM, é o sono profundo. Quando você acessa o sono REM, o sono profundo, você vai ter uma liberação de hormônios ali, que é um hormônio da alegria. Mas é só uma parte. Qual o nome desse hormônio? Nesse momento agora eu não Endorfina, ocitocina, dopamina, alguma coisa assim, né? Eu aprendi sono REM quando eu fiz Nipoflex. Gente, agora, apóstolo, desculpa interromper a senhora. Olha que interessante uma mulher ser apóstola, que áreas tem que entender para poder ajudar. Somos Meu triuno. Deus, pode continuar, pô. Incrível, Triuno. incrível. E aí você vê, quando você atinge esse sono, se você de manhã, se você estiver dormindo e não pegar o sol da manhã, esse hormônio das 3 horas da manhã, ele vai ter que se unir com o horário quando você acorda do sol da manhã. Então, o hormônio das 3 horas com o sol da manhã forma o hormônio da alegria. Como é que tá nossos jovens? 3 horas da manhã tá todo mundo acordado. 8 horas da manhã tá todo mundo dormindo. Nossa. Então, a gente está falando de coisa natural, irmãos. Por quê? Pastor, as pessoas pensam que tudo é... Não, é demônio, tem que expulsar demônio, tem que fazer isso. Não é só isso. Eu trabalho cura interior já tem muitos anos e eu entendo que nós vamos atrás de portas abertas. Uma pessoa chega na minha sala, a primeira coisa que eu vou perguntar para ela é qual é a idade dela, né? Qual a data de nascimento, para eu saber qual foi o mês e qual a frequência que ela nasceu. Debaixo de qual frequência. Quando ela me fala a idade, eu quero saber agora, antes dos 10 anos, o que foi que aconteceu dentro da casa dela, porque a nossa glândula tireoide, ela vai captar tudo o que acontece no fruto do meio. Meu Deus. Por quê? Uma criança que está tendo uma desenvoltura, está desenvolvendo demais a obesidade. O que está acontecendo? A alimentação dela não está ruim e ela está ficando obesa. Porque ela está absorvendo toda a situação do meio que ela está vivendo. Então, se é um lar desestruturado, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar agora a desenvolver obesidade. E aí você leva para a dieta, leva para o endócrino e nada acontece. Então, quando você vai trabalhar, você vai tentar ajudar alguém que está com depressão, você primeiro precisa saber de onde veio. Se é a má alimentação ou se é Um histórico, né? o fruto do meio. E aí nós vamos entendendo. Ou se é realmente um ataque das trevas. Tudo isso é ataque das trevas? Nossa. É. Agora, nós temos responsabilidades. O Senhor estabeleceu, lá no livro de Gênesis, ele falou para nós que ele estaria nos entregando autoridade e governo. O homem sujeitaria e governaria a terra, os animais, não era isso? Sim. Só que hoje nós queremos governar e sujeitar o homem. E quando nós fazemos isso, nós estamos tomando o lugar de Deus. A nós foi deixado para nós sujeitar a natureza. E nós não temos feito isso. Então, quando nós começamos agora, eu olho para você, eu olho para o outro, eu começo agora a querer ser aquilo que o outro é. Eu estou desenvolvendo muitos sentimentos dentro de mim, emocionais e também físicos. Pastor, é tão curioso que uma enfermidade, antes dela ser física, ela é emocional. Ela é sugerida no seu espírito. O inimigo lança só uma flechinha no seu espírito. E você não sabe trabalhar ela, deixa ela descer para a sua emoção. Eu já vi médicos, amigos, dizendo assim, pastor, o câncer, ele começa nas emoções. É o que a senhora falou aí agora. Por quê? Vamos pensar no câncer em questão feminina. Uma mulher é comprovado cientificamente, porque nós, como pastores, nós devíamos fazer medicina. Nossa. Porque você tem que conhecer o corpo. Olha, Eu não concluí, mas eu cheguei a fazer alguns períodos de faculdade de biomedicina para entender por que a emoção está matando o corpo. Como eu posso te ajudar se eu não sei o que a sua emoção está fazendo com o seu corpo? nossa. Então, quando eu fui estudar sobre isso,
eu comecei a observar o que é a alimentação, os pensamentos, o pensamento que ele oprime tantas pessoas que ele consegue acidificar as águas do corpo. Uma notícia. Então, é comprovado cientificamente que uma mulher, ela traz gravado nos seus ovários o sentimento da mãe, da avó e da bisa. Nossa. E então, quando lá no ovário dela, que ela recebe a semente, para fecundar da semente, aquele ovário já está contaminado com as emoções negativas da mãe, da avó e da bisa. Se ela ficar grávida de uma menina, quando aquele bebê é fecundado, ainda é só o processo, ele nem virou uma mórula ainda, só naquele processo ali já está gravado os sentimentos de 3 linhagens, de 3 gerações agora naquele bebê. Já está marcado. E quando ela for ter o filho dela, já está marcado dentro do ovário dela. E isso a senhora traz uma comprovação científica. Isso é ciência. Ciência, Isso é olha ciência. só. Então, Meu Deus. quando nós vamos para a palavra de Deus, veja isso. O semeador saiu a semear. A semente caiu à beira do caminho, caiu em terra árida, caiu em terra cheia de espinhos, depois ela caiu numa terra boa e ali ele acabou produzindo 100 por 1, né? Quando nós olhamos a semente que caiu à beira do caminho, quando não há um casamento, não tem um relacionamento, então tem um relacionamento aqui, o outro lá, gera as crianças fora do casamento, essa é a semente à beira do caminho. Olha. O que Satanás faz? Ele vai roubar agora essa semente. Ou então você resolveu se casar e você encontrou uma pessoa, eu gostei dela, eu quero me casar, estou apaixonado por ela. Mas veja, quando um jovem, é o que eu ensino lá no ministério, no Love School. Você vai se casar não para ser feliz, você vai se casar para ter uma geração. E aquela pessoa que você escolheu vai ser o pai ou a mãe da sua geração. Isso é muito grave. Para você simplesmente se casar. Então, primeira coisa que eu preciso observar, como está a emoção? Principalmente para um homem. Qual é a responsabilidade do homem? O homem conhecer uma mulher, ele precisa agora, primeiro, se casar. Cercar a terra. Se você recebe uma semente, você recebeu uma semente para plantar, você joga ela em qualquer lugar? Não. Você não vai preparar um terreno? Sim. Preparar o terreno é o quê? O casamento. Cercou aquele terreno? Próximo passo. Você vai agora limpar aquele terreno. Uau. Porque a semente que caiu em terra espinhosa, o que vai acontecer? Ela vai crescer abafada e os frutos serão sem sabores, né? Perde totalmente o sabor ou então vai se tornar um fruto brocado. Se nós olharmos para isso hoje dentro do casamento, o que está acontecendo? Uma pessoa se casa, ou nem se casa, vai só morar junto, quando ela tem um filho, ali no meio daquele relacionamento conturbado, a pessoa decepcionada, magoada, geralmente a filha vai procurar no marido o pai, né? Aí já está procurando, não é mais o marido, já virou uma confusão. Substituiu o que deveria ser um marido, é um pai. É um pai para ela. Aí o que vai acontecer ali agora? Aquela criança já vai nascer num terreno cheio de espinhos. E a responsabilidade era de quem? Do homem. Porque o homem precisava, primeiro, cercar a terra, limpar a terra, adubar a terra, para depois lançar a semente. Mas os filhos estão sendo construídos fora do casamento, antes de casar. Como é que vai ser a personalidade dessa criança? Meu Deus. Agora, ele traz a genética do homem, né, da semente, mas ele traz a contaminação da mulher. Eu sou mulher, irmão. Pensa na responsabilidade que eu tenho para falar que quem contamina a semente é a mulher. Nossa. É a terra. Vamos para um cemitério? Você comeria uma goiaba linda, maravilhosa, bonita, do lado de um túmulo rachado? Não. Uma pessoa magoada, Eita. decepcionada, Nossa. amargurada, é um túmulo rachado. Meu Deus. Contaminou. Como é que vai crescer aquela criança? Sem sabor, sem força para se defender, rejeitada, se sentindo rejeitada, magoada, decepcionada. Uma criança com uma personalidade fraca. Satanás está procurando alguém forte? Não, está procurando os fracos. A senhora sabe que eu moro na cidade de Suzano e nós estávamos conversando com um promotor de justiça aqui, que foi um dos palestrantes, e ele falou que virou uma lei nacional o que aconteceu no Raul Brasil, que é onde eu moro, Suzano.
Quer dizer, hoje as escolas estão assim, crianças revoltadas, que saem atirando, esfaqueando, quando não fazendo isso dentro de casa. É mais ou menos isso que a senhora está dizendo, né? Essa geração é contaminada pelo que aconteceu dentro de casa, o relacionamento do pai com a mãe, a união que não foi certa. É por aí? Então, isso é uma frequência. Tudo aquilo que a criança viu dentro de casa, geralmente a gente desconsidera uma criança de 2 e 3 anos. Achamos que ela não está percebendo de nada. Esse é um grande engano, porque uma criança de 2 e 3 anos é uma esponja. Ela não sabe falar direito, ela não sabe fazer muitas coisas. Então, ela absorve tudo que está acontecendo dentro da casa. Se o pai fala, eu vou matar, ela vai crescer com aquilo, eu vou matar. Uhum. Tudo que o pai falar, a mãe falar, vai ser o pensamento dela. Ela vai crescer com aquilo. Então, os primeiros, eu falo a quina de 1 a 3 anos, talvez seja mais importante para o pai se aproximar, para educar, para amparar, para treinar. Porque o bom pai é aquele que treina o seu filho. Por que o órfão é rebelde? Porque ele não teve treinamento. Sim. Um pai que pega o filho e só abraça, só beija o filho e dá presente, esse não é um bom pai. Ele não treinou. Qual é a frequência hoje? Qual é o formato hoje de você com os jovens? Você dá tudo para eles. Não, meu filho vai estudar. Sim. Meu filho vai ficar... Meu filho, eu quero dar tudo que eu não tive. O que vai ser esse filho? Nossa. Se vier uma guerra. Minha mãe uma vez falou uma coisa tão interessante. Solta uma galinha dessas de granja. E solta uma galinha caipira. E manda alguém pegar. Você pega aquela galinha caipira? Se for Angola, então? A caipira não pega. Não pega. E aquela de granja? É. Tá o tempo todo ali, amparada, cuidada, dentro do quadradinho, no celular. Não faz nada. E se vier uma guerra, qual delas morre primeiro? A da granja. Como é que está sendo criados os nossos filhos? Nossa. Está preparado para uma guerra? Está preparado para sair aí e encontrar o mundo? Os nossos jovens estão sendo treinados? Aí eu te pergunto, os nossos jovens, eles são órfãos ou eles têm paternidade? Meu Deus. Porque o pai, aquele pai que foi embora é muito ruim, mas o pai que ficou e não fez nada é pior do que o que foi embora. E a gente vê que Satanás é tão estrategista que ele foi inflamando isso, acho que ele percebeu o crescimento, ele traz um governo político para favorecer o crescimento maior dessa questão ainda. De roubar a paternidade, de criar uma disfunção familiar, de tirar o pai e a mãe como mentores, colocar o Estado a decidir e colocar um poder de escolha para uma criança. Porque esses dias eu vi uma coisa absurda. O Estado dizendo assim, esse menino tem direito de escolher o que ele quer ser. 6 anos de idade. Na verdade, ele tem direito de estudar, né? Escolher estudar, só isso que ele precisa. É assim que a gente viveu. Não é? Agora, biblicamente falando, você não vai encontrar em nenhum lugar na sua Bíblia que Deus ele é um Deus de igualdade. Hoje nós temos buscado igualdade. A mídia hoje, né, o governo hoje não tem que ter direitos iguais, é tudo igual. Sim. Mas a palavra de Deus, ela fala que o nosso Deus é um Deus de equidade. Ele Nossa. respeita as diferenças. Cada um é diferente do outro. Estava falando de 2 crianças que nós temos na igreja, que são gêmeas. São gêmeas, bem parecidas, não são totalmente idênticas, mas muito parecidas, mas a personalidade é totalmente diferente. Não existe ninguém igual. Cada um tem uma personalidade. Eu falo que uma tem a personalidade de maquinar e a outra de executar. Mas são gêmeas. Eu vi um caso de uma moça, ou 2 moças, que elas têm 2 cabeças. E uma é Siameses, né? uma é completamente melancólica e a outra é alegre. E elas casou com um homem. E aí uma delas falou assim, quem casou foi a minha irmã, não fui eu. Eu não quero casar com ninguém. Quer dizer, e ainda é pior ainda porque é o mesmo corpo, né? Pensamento completamente diferente. Que revolta, né? Como fica isso? Porque nós temos que observar em nível de alma, como que está a emoção. Hoje nós temos visto pessoas descendo para a depressão, para o pânico. Depressão, eu costumo falar que depressão
ela é a dependência emocional, ela é uma idolatria. Tem pessoas que são apaixonadas na tristeza. Quando você se apaixona pela tristeza, porque, vamos falar sério, vamos falar a verdade aqui. Quando você está triste, você é frustrado, decepcionado, a tristeza, ela não é ruim, ela é boa, ela é aveludada. Você, eu estou triste. Aí você conta para uma pessoa, você conta para outra pessoa, você quer um público, né? Você quer você quer uma aclamação, tenha pena de mim. Verdade. O João, o Pedro, o Marcos fez isso comigo. Você começa a contar. A vitimização. É aveludada, é bom. E você começa a se É apaixonar. poético, né? É bom, não é? É apaixonante. E você vai apaixonando tanto pela tristeza que ela vira a depressão. Nossa. Depressão nada mais é do que uma idolatria. Ela é o altar de autocomiseração. Apóstolo, mas você pode falar isso? Posso. Eu tive depressão e pânico. Eu tinha pânico da noite. Meu Deus. Quando chegava 17h30, mais ou menos, eu já começava a passar mal. Me dava falta de ar só de pensar que ia anoitecer, porque parecia que não tinha ar para eu respirar. Minha noite era terrível. E eu consegui sair de lá sem medicamentos. Eu sei o que é depressão. Eu sei o que é pânico. Mas eu também sei onde é a porta de saída, porque eu saí. Porque a senhora saiu. Eu tenho a chave. Não é uma teoria, a senhora viveu isso. E Deus só permitiu a senhora passar por isso para falar, volta agora e fala como é que é. Exatamente, é isso. Por que eu trabalho hoje com depressivos? A depressão não é uma coisa simples, irmão. É muito terrível. A depressão é semelhante a uma pessoa que cai dentro de uma piscina e não sabe nadar. E ela está lá dentro, afogando, e alguém chega na borda e diz, nada, bate os braços. Ei, ela não sabe nadar. Então você diz, então eu vou pular e vou ajudar ela. Você tem noção de salvamento? Se você não tem, ela vai te matar. Porque a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai agarrar em você. Vamos falar. Que exemplo, meu Deus. Pense nisso. Alguém te liga. Pastor, estou tão triste, estou tão angustiado, chateado. Aí você, não, eu vou orar com você. No outro dia, no mesmo horário, ela te liga de novo. Aí você atende. Ô, pastor, estou tão triste, estou agoniado, ora comigo. Aí você ora. No terceiro dia, a pessoa no mesmo horário liga para você. Você já dá uma afastadinha, ai meu Deus. Quarto dia, no mesmo horário, ela liga para você. 10º dia, quando o telefone toca. Fala naquele horário, senão você não vai dar até assim uma taquicardia de saber que é a pessoa de novo. E a tendência é isso acontecer, porque ela quer ser ouvida, ela quer falar, ela quer desabafar. Mas você não tem noção de salvamento. Não tem noção. E uma outra coisa, pastora, apóstolo, não cortando. Por exemplo, a pessoa vem e aí a senhora fala assim, você tem que orar. Ela, eu tenho orado. Todos os dias. Eu oro 2 vezes ao dia. Você tem que ler a Bíblia. Eu li a Bíblia 2 vezes. E a pessoa tem depressão. Você tem que jejuar. Eu tenho jejuado 2 vezes na semana. Você tem que subir ao monte. Eu fui ao monte. Você tem que fazer uma campanha. Eu fiz uma campanha. Então, religiosamente, vão se esgotando os meios. É um exemplo desse. Aí você vai encontrar a porta de entrada. Para nós entrarmos aqui nessa sala, nós passamos por uma porta maior, né? E aqui dentro tem várias portas. Sim. Mas eu não poderia acessar as outras portas se eu não tivesse acessado a primeira. Onde foi a porta de entrada nessa pessoa que fez com que ela ficasse presa? Quando nós vamos fazer uma casa, a primeira parte da casa mais importante é a fundação. Primeiro você cria a fundação. Fez a fundação, está pronta? Agora você levanta então as paredes. A sua fundação vai determinar se você vai ter uma casa, um sobrado, um prédio, um arranha-céu, a sua fundação. Quando a pessoa ela já orou, ela já passou por vários lugares e nada aconteceu, precisa saber o que foi que aconteceu antes dos 10 anos. Porque até os 10 anos é fundamentado uma criança. Tudo que aconteceu e não foi resolvido antes dos 10 anos vai estourar agora para frente. Se você pegar Deuteronômio capítulo 32, vai falar sobre marcas e manchas. Pergunte para os seus pais e ele te contará a história dos seus antepassados, que vai explicar o que você está vivendo hoje. Está lá para trás. Apóstola, a minha esposa está se formando em psicologia. E as aulas que ela tem, a gente vai conversar à beira da cama. É incrível isso que a senhora está dizendo. É todo um formato da psicologia. O mindset sendo formado, 10 anos de idade, a referência, o pai, a senhora viu a história. É isso?
E esse ponto que a senhora está colocando não diverge da questão da psicologia, que ela para num limite. E eu vejo que a senhora vai dar essa continuidade, porque é a questão espiritual. Incrível, incrível. E você encontra, porque Nossa. Satanás, ele não pode entrar se não tiver uma porta aberta. Ele é legalista. Ele só pode entrar se a porta estiver aberta. Ele não entra se ela estiver fechada. Alguém abriu a porta lá atrás. E aquela portinha lá atrás, ela está escondidinha debaixo ali do tapete, que ninguém nunca falou sobre aquela situação que aconteceu. E ela vai estourar lá na frente, com 20, com 30, com 40 anos. Porque Satanás, ele é atemporal. Ele espera lá e fala, espera aí, te encontro daqui 20 anos. Não tem problema. Ele não está no tempo. Nós é que estamos. Nós é que temos a perder. Então, com 10 anos, Nossa. tudo que não foi resolvido antes dessa idade de 10 anos, depois dos 10 anos agora, vamos colocar uma idade de razão, 12 anos. 12 é. Depois dos 12, porque 12 é idade de governo. Quer ver uma conta boa para você fazer? Se você pegar a sua idade, você quer saber de uma situação, como que tá as janelas abertas para trás? Você pega a sua idade e divide por 2. Quando você, vamos imaginar, eu vou fazer 50 anos. Se eu dividir a minha idade por 2, então 25. 25. 25. Eu vou buscar uma janela aberta com 25 anos, que pode ser uma janela traumática, que pode ter acontecido alguma coisa que eu não consegui resolver. Ali você vai achar a sua primeira janela. E é incrível como isso dá certo. Você não encontrou nada para justificar as suas dificuldades hoje? Pega 25 agora e divide por 2 de novo. Dividiu por 2, meu Deus. Você vai começar a achar coisas na sua vida e essa marca, ela está ali e você vai entender por que a sua vida não está indo para frente. E aí você vai dividir de novo por 2 e você vai dividindo. Talvez você vai dividir até você chegar na idade fetal. Ah, mas nessa época minha mãe estava grávida de mim de 3 meses. O que foi que aconteceu nessa época? Vamos entender agora a sua mãe, como ela se portava, o que eles ela faziam, viveu, o que ela se alimentava, como ela vivia. o que ela ouviu. Porque na embriologia, você vai perceber que uma criança, ela não passa a ser uma criança a partir da 3ª, 4ª semana. Ela passa a ser uma criança após o 2º dia. Na hora que a semente, ela concebeu ali naquele ovário, naquele óvulo, já houve uma explosão de luz e a vida já aconteceu. Do 2º dia para frente, tudo que você falar, ela já está entendendo, porque ela não ouve pelos ouvidos, ela está ouvindo pelas células, pela pele. Ela ouve tudo. E hoje a gente está à beira de uma aprovação de assassinatos, então. Literalmente, assassinato. Não é somente quando a gente vai estudar muitas coisas de Israel, os judeus eles não entendem um aborto simplesmente como a morte de uma criança. Eles entendem que o aborto é a morte de uma geração. Se nós entendemos que nós estamos matando uma geração inteira, aquela criança ali, ela não vai gerar. Quantas gerações vão morrer ali com aquela criança? Entende? É muito sério. Mas por que uma pessoa ela vai chegar a abortar? Porque lá atrás alguém abortou. A mãe abortou. A avó abortou. Deixa eu contar uma coisa para a senhora. Eu sempre falo dessa pastora, a pastora Silmara, e o meu sonho é ela conhecer vocês. E ela foi muitos anos assim, discípula da Neuza. Eu também. Então, eu percebi. E eu fiz sala de atendimento com ela, por um determinado momento da minha vida. E ela sentou, pastor, conta a sua história, como foi? Né? Eu já estou até fazendo esse curso de sala de atendimento também. E aí, quando eu cheguei no ponto, eu falei, já entendi. Você nasceu após um aborto. Eu falei assim, não. Eu não disse não, eu fiquei constrangido de tanto carinho que eu tenho por ela de dizer a mesma coisa. Eu já me conectei com a senhora. Eu ficaria constrangido de dizer que a senhora falou uma coisa que não tem nada a ver. E eu fiquei assim, tal. Pastora, não. Pastor Anderson, foi. Aí terminou. Minha mãe nunca falou nada. Minha mãe já é falecida. Passou-se um tempo, minha mãe foi conversar com a minha esposa. Eu falei assim, nunca falei para ninguém, antes do Anderson eu fiz um aborto. Eu não sabia disso. E ela identificou numa sala de atendimento. E falou, agora vamos lá, pastor, o seu caminho
disso, porque a minha mãe ela tinha mediunidade não desenvolvida. Com 7 anos eu estava na igreja, firme, batizado com o Espírito Santo, e eu tinha que expulsar aquilo. Então ela falou, Satanás roubou sua infância. Porque com 7 anos você teve que virar adulto, porque para expulsar um demônio. E aquilo mudou a minha vida. Aposto que aquilo mudou a minha vida. Numa sala de atendimento, e é em cima disso que a senhora está dizendo aí. Porque existem as frequências, né? Não foi um psicólogo, não foi nada que virou essa chave. E o detalhe, eu não comentei com a senhora, eu passei pela depressão. Hoje eu herdei um TDAH. Mas eu não fui para remédio, mudou totalmente. Uhum. A minha esposa sempre, esses dias eu quase chorei, que ela falou assim, você mudou da água para o vinho. Mas foi numa sala de atendimento fazendo o que a senhora está falando aí. Porque emocionalmente nós trocamos os fios, né? É como se tivesse aqui no cerebelo, porque é o ponto de equilíbrio, né? Tanto é que se você partir o cerebelo ao meio, você vai ver que ele tem o desenho de uma árvore. É a árvore da vida. Então, aqui no cerebelo é um ponto de equilíbrio. E é como se tivesse fios que, a partir dos traumas, eles são trocados. Então, quando você vai passar numa ministração, você tem que colocar os fios direto, você tem que chamar os comandos novamente ali, para que que a pessoa possa voltar ao normal, ao desenho, à imagem real. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz que antes que você chegasse no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Você é um projeto de Deus, você não é um projeto do seu pai nem da sua mãe. Porém, quando você chegou no ventre da sua mãe, o que aconteceu? As situações em que o seu pai estava, que a sua mãe estava ali naquele momento, os problemas, você absorveu tudo aquilo. E quando você absorve como uma esponja, afinal você ainda é um bebê, um feto, né? Está dentro da barriga. Você absorveu tudo aquilo. Aquilo agora comprometeu todo o desenho, a imagem real, o projeto que Deus tinha para você. Quando eu vou trabalhar a cura interior, eu falo, irmãos, as pessoas falam assim para mim, você deve procurar os defeitos, problemas de tanta gente, né? Você já olha, já vai vendo os defeitos das pessoas. Eu falo, não, eu não procuro defeito. O meu Senhor, Ele é caçador de tesouro. Ele me ensinou a caçar tesouro. Quem procura defeito nos outros é Satanás e eu não trabalho para ele. Nossa, que forte isso. Vou procurar as coisas boas. Por exemplo, qual é o seu mês de aniversário? Março, 1º de março. 1º de março. 1º de março vai dar um Aser. Tribo de Aser. Seria isso? Tribo de Aser? Uhum. Naftali não. Não, acho que você já está em Naftali. Naftali? Eu estou passando por esse processo agora para identificar tudo isso. 1º de março vai dar... Você vai estar entre Aser e Naftali. Você é uma pessoa carinhosa, gentil, é da comunicação, você tem uma agilidade, você tem uma habilidade. Por que eu chamei pastora Gabriela? Porque ela é uma Naftali, casou com o Naftali também. Uau. Qual a característica que existe? Quando Deus estabeleceu para Jacó as bênçãos para os filhos dele, então ele liberou a bênção para os seus 12 filhos. Embora 2 eram netos, que ele tomou como filho, né? Que foi Efraim e Manassés. Uhum. Então, para cada um, ele liberou uma bênção específica. E essa bênção, passou o tempo, os filhos cresceram, morreram, né? Mas a bênção ficou na atmosfera, porque tudo que Deus dá, Ele não revoga. Está na atmosfera. Então, para cada mês, essa atmosfera, essa frequência de bênção está ali. Você nasceu no mês de Naftali tem a frequência da comunicação, da doçura, da gentileza, são pessoas alegres, são pessoas que estão o tempo todo dançando, felizes da vida, muito tranquilo. E muitas vezes as pessoas acham, essa pessoa não tem problema, mas também ele tem um telhadozinho de vidro chamado máscara. Você está bem? Tô ótimo, muito bem. Verdade. A máscara estabelece ali no rosto na mesma hora. Meu Deus. Satanás sabe disso. E por conta disso, ele também determinou uma outra frequência. Assim como o rádio do carro não acessa um rádio de avião, a frequência de um carro vai precisar de ondas mais baixas, né, para acessar. As ondas altas ele não acessa. As ondas altas são as bênçãos. As ondas baixas são as frequências malignas. O Senhor criou
as insígnias. Números capítulo 2, verso 2, fala sobre as insígnias que o Senhor estabeleceu. O estandarte fala da sua característica, da sua personalidade. Deus, ele desenhou você. Você é um desenho, você é um projeto de Deus. Satanás sabe disso. Então ele queria agora atrapalhar esse desenho. Com o antagônico? Claro que não. Se aparecesse um bicho de chifre vermelho, com um tridente na mão e uma cauda com uma seta, você ia conversar com ela? Sai correndo. Ele não faz algo antagônico. Ele vai fazer algo quase igual. Muito parecido. Nossa. Então, qual é a característica antagônica do mês de Naftali? Ao invés de você ser uma pessoa alegre, tranquila, aquela pessoa comunicativa, agora você é uma pessoa tímida, peixes. Uma pessoa Meu Deus. que está num caminho, não sei se vou para frente, não sei se vou para trás. Uma água turbulenta, um medo de ser caçado, de ser pego em algum lugar. Satanás trabalha assim. Deus fez um desenho para cada pessoa. Quando nós nascemos com um chamado específico. Você é da comunicação porque o Pai te fez para a comunicação. O Pai te fez para essa época. O Pai te chamou para esse ministério, para esse chamado. Ele colocou nos seus pés a agilidade da corça. A corça ela é tão forte, ela tem uma ânsia tão grande pelo Senhor que ela consegue perceber o cheiro das águas nos lençóis freáticos. E ela consegue chegar àqueles lençóis. Existe algo dentro de você que acessa essas águas, o rio de vida. Você é Naftali. Dentro de você tem o rugido do leão. Amém. Esse é o seu chamado. Mas no antagônico nós temos uma festa no mês de fevereiro, março. Qual é? Carnaval. Carnaval. Quantas mortes tem no carnaval? Quantos abortos tem no carnaval? Entende o que acontece? Meu Deus. Porque sabe que doçura que é ter um filho? Você tem filho. É. Eu tenho 2 filhos, eu tenho meus netos. Doce. Você ainda não tem neto, tem? Já não. Meu filho casou sexta-feira. Olha, é bom o filho, não é? É. Mas neto é amor com mel. Pensa no seu amor pelos seus filhos, agora pensa no amor com o neto. Com mel. Seu filho você tem que educar. O seu neto você só tem que beijar. Nossa. Amor que não se mede. Agora imagine, Satanás ele fez o contrário. Em fevereiro ali ele colocou uma festa terrível, uma festa da carne, uma festa, é uma carneficina. Porque ninguém respeita ninguém, mas Deus colocou uma frequência de doçura, de comunicação, para que você vá, para que você consiga acessar, para que você cumpra o ID, pegar o evangelho para toda a terra. A palavra do Senhor disse que um dia todo olho o veria. Esse dia não chegou, não? Você consegue ver alguém que está lá no Japão através da internet? Você consegue falar com alguém lá nos Estados Unidos através do seu microfone aí agora? Para onde está indo essa matéria que nós estamos fazendo aqui agora? Meu Deus. Já é vivo, já é eficaz. Essa frequência está para nós. Agora, qual que é o próximo mês? Nissan. Quando Naftali, que tem o rugido do leão, pega na mão do mês de Nissan, que tem o leão, o rugido se encontra com a força. Agora você se transforma num rompedor. Meu Deus. Porque para o mês de Nissan, o que nós temos hoje? Autoridade de governo. Judá, ele é um governador. Você quer, pode a situação mais difícil na casa, no trabalho, numa empresa. Coloque um Judá para governar ali. Numa empresa, a empresa não está indo bem, coloca um Judá para trabalhar. Ele rompe, ele governa, porque ele tem autoridade de governo. Nós estamos no mês de autoridade de governo. Glória a Deus. Mas qual que é o antagônico? Tem o antagônico. Áries. Qual que é o ponto de força de Áries? Dividir para conquistar. Se ele divide a nossa opinião, com certeza ele vai dividir o valor. Se ele divide uma igreja, ele divide a potência da igreja. Através de uma notícia, uma palavra, uma coisinha pequenininha. Aí o que acontece?
Um sai para lá, o outro sai para cá. Olha. Já viu a manada do elefante? Quando vem um ataque de um predador, eles circulam ali, colocam os jovens, as crianças, os bebês dentro da roda. O que nós fazemos? Nossa. Estamos deixando as nossas crianças soltas É o que está acontecendo hoje. na internet. Olha só, meu netinho, ele estava assistindo um programa e assistindo um desenho, ele tinha 2 anos. A mãe colocou ali, eu fiquei... O senhor falou para mim assim, senta e assiste. Eu falei, ele chamava o desenho de Bubu. Vovó, Bubu, Bubu. Ah, parece tão bobinho. Ele gosta tanto desse Bubu, senta e assiste. Eu falei, tá bom. Sentei lá para assistir. Comecei a assistir bonitinho, era uns carrinhos bonitinhos, uma historinha. Aí, de repente, ia ter uma festa, era o Dia dos Namorados. Eu falei, Dia dos Namorados, numa festa de um desenho para 2 anos. Bubu. Meu Deus. Aí fizeram uma festa, quando fizeram a festa, tinha 2 combizinhas que eram namoradas. Qual é a necessidade disso para uma criança de 2 anos? Porque o desenho era para 2 anos. E qual o objetivo quando fizeram isso? Qual a ser era o alcançado? objetivo? Aí eu te pergunto, você não está deixando o seu filho longe da manada de elefante lá fora, não. Você está deixando ele sozinho para acessar qualquer coisa terrível dentro do quarto. Aonde o filho? Não, meu filho é gente boa, fica só em casa, não gosta de sair, só fica em quarto. Hoje, para você aprender feitiçaria, você não precisa ir lá fora, não. Você acessa a internet. É verdade. E isso está na mão da criança. Tá. Ela está livre para... E quer dizer, a senhora ainda sentou para ver. A maioria não senta. Não senta. Simplesmente coloca lá e vai fazer alguma coisa porque não tenho tempo para... E não só as matérias, a cor em si. A cor, ela está viciando as crianças. Você pode perceber que uma criança em frente a uma tela, ela vai perder o criativo. Ela não vai mais ter vontade de criar, porque o celular, aperta o botão, aparece tudo rápido. Ela não vai criar mais nada. Vai virar uma criança ansiedade. A senhora sabe que eu tenho vários grupos. Eu tenho um grupo chamado Clube do Livro. E lá posta-se todo tipo de livro. E eu vivo postando aqueles para evangelizar. E aí uma moça me chamou e falou assim, olha, eu faço parte do seu grupo do Clube do Livro e tal. E você é pastor, né? Eu falei assim, mas você é diferente. Você posta livros de empreendedorismo, eu vi que você comentou e tal. Posso falar com o senhor? Eu falei, pode, não tem problema não. Você quer algum livro? Não. Porque eu achei interessante. Eu sou bruxa Wicca. E eu já peguei muito material no seu grupo que outros compartilharam e começamos a conversar. E como um momento da minha vida eu fiz heresiologia, poxa, eu estava à frente de uma bruxa Wicca, né? Eu queria... E ela falou assim, nós vamos dominar o Brasil. Nós fazemos os nossos rituais na natureza, a mãe natureza, isso e aquilo. Eu falei, quais os meios? Ela disse, as crianças pela internet. Eu falei, mas vocês não... Isso foi uns 5 anos. Vocês não têm expressão para isso. Nós temos 1.200.000 no Brasil. São os nossos soldados na época era GTA. Os programas, isso e aquilo. Somos da linhagem de Peter Pan. E aí eu olhei aquilo e falei, Deus, e olha hoje isso, né? Ela falou que eles veiculam muito pela internet, investem. E ela falou, nós recebemos agora a nossa sacerdotisa da França, que vai destruir esse país como nós destruímos a França. E eu falei, meu Deus do céu. Aí o que nós, os pais, estamos fazendo? Olha, o Aba School em Goiânia ainda é um ministério pequeno. É o nome, é o ministério da senhora? Aba School Amar. Amar porque Aba, ministério... Aba School, Ministério Apostólico Reconciliar? Reconciliar. Amar, Reconciliar com o quê? Reconciliar você com o seu desenho, com a sua origem, a imagem real. Você tem uma imagem real, nós temos uma identidade. Antes de você chegar no ventre da sua mãe, o Senhor cantava ao seu respeito. Os anjos te conhecem porque você é uma canção de amor do Pai. Quando eu falo isso, fico pensando, meu Deus, meu Pai me conhece.
Eu não preciso competir, eu não preciso buscar o que o outro tem, porque o meu pai me conhece, ele tem uma identidade para mim. Mas a criança, quando ela é entregue, ela é solta, ela vai aceitar qualquer domínio na televisão, na internet. O que nós estamos fazendo em nível de identidade para que uma criança ela venha, não venha gostar mais, não venha querer ficar focada somente ali na internet? Onde estão os pais? Não estão fazendo nada sobre isso. Isso é. Eu recebi no podcast o pastor e psicólogo André Novaes. E eu falei para ele sobre essa questão do celular. Eu falei, ok, pastor, eu já tenho uma tese sobre isso, formada, reconhecida. O poder do celular no cérebro de uma criança é o poder da cocaína na vida de um adulto. Exatamente. Irreversível sem um tratamento. Agora, daqui a 10 anos, você vai ver como será essa geração do celular das crianças. Eu falei, meu Deus. Nós vamos para mais longe, então, não só em questão neurológica, nós vamos para a física, porque o nosso pescoço ele não foi feito para ficar nessa posição aqui. Nossa. Crianças com problemas terríveis de coluna, principalmente no trapézio, porque olha o peso da nossa cabeça aqui no celular. Deus. Então, o que Satanás ele tá fazendo no nosso meio, no meio dos nossos filhos, é terrível. Olha o que nós temos. Um pai, ele tem autoridade para definir o sexo do bebê, o sexo emocional, porque o bebê nasceu, é menino ou menino? Sabe por que hoje o governo está investindo tanto na parte de definição de sexo de uma criança, deixando ele escolher o que ele quer ser? Porque o pai não definiu. Quem é que define a sexualidade do filho emocional? É o pai. Físico, aquele que sai no exame, no beta. Emocional, é a presença do pai. É ali o que vai definir a personalidade. Emocional, espiritual, profissional. Nossa. É o pai. E a mãe? Ela só define os sentimentos. Tira-se o pai, ficou só a mãe. Que tipo de filhos teremos? Meu Deus. Informe. Conformai-vos a Cristo. Sem forma. Nossa. Quando nós pensamos Isso nesse... é grave? Isso é muito grave. Quando nós pensamos nesse mês agora, a frequência desse mês, Ares fala de guerra, de derramamento de sangue, de coisa terrível. Afinal, Jesus, ele está copiando, né, o que Jesus fez. Quanto ele sofreu ali para ser crucificado, quanto sangue derramado, quanta dor. A palavra do Senhor diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Pisaduras arrancou pedaço de carne dele. Então, aquela forma ali de ação, Satanás ele vem trazendo essa mesma forma de ação através de abortos, porque quem ficou grávido no carnaval vai abortar no mês de março, no mês de abril, né? O aborto está ali, derramamento de sangue, ansiedade, angústia, desespero. É uma guerra. O mês de Ares é um mês de guerra. Nossa. Mas quando você vai para a palavra, o Senhor ele fala assim, Jesus ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada. Onde você viu Jesus com uma espada na mão? Ele não estava com uma espada na mão. Ele venceu. A espada que ele usou foi a espada do amor. Meu Deus. Como é que você cura uma criança, um jovem, um adolescente? Meu irmão, quando você tiver... Você é pastor de igreja? Líder de igreja? Você é pastor, faz parte do corpo? Faço parte. Quando tiver alguma reunião lá, que vocês forem orar pelos jovens, chame os jovens lá na frente que tem problema com o pai, jovens rebeldes. E vocês, como homens, chama eles e abraça. Mas quando você for abraçar, encosta a cabeça deles, o ouvido dele no seu coração. No menino homem, o homem faz isso. Faz. Encosta a cabeça dele no coração. No meu coração. Deixa ele ouvir o coração. O que traz a cura é ouvir o coração. Você tem filha? Tenho filha, Rebeca. Quando você pegou a sua bebê, como é que você fez? Você encostou ela aqui? A frequência do seu coração muda a história da sua filha. Meu Deus. Determinou a personalidade dela emocional. Quando ela ouviu o seu coração batendo por ela. A frequência do seu coração entrou dentro do ouvido dela, regulou os labirintos, chegou até as células dela, mudou toda a frequência negativa e ativou o DNA dela. Meu Deus. Isso é muito sério. Meu Deus. O amor que não se mede.
Mas hoje o que eu faço na igreja? Eu fico procurando o defeito das pessoas. Sim, sim, sim. Uma vez eu falei, isso é um assalariado do diabo. Porque está ali procurando o defeito. Nós temos que procurar as qualidades. É tão difícil. Você vai conversar com uma pessoa, você olha para ela e você começa a numerar. Nossa, mas esse é o defeito, esse é o defeito. Mas se você fosse caçar tesouro, você ia encontrar o tesouro em cima da terra? Não. Você não ia ter que cavar? Escavar, escavar, escavar. A gente está com disposição de fazer isso por alguém? Não. Mas nós queremos ser pastores. Meu Deus, pastor, apóstolo do céu. Por isso o ministério é amar. Quer curar uma pessoa da depressão? Ame. E a senhora está provando com isso, porque assim, se tiver um psicólogo assistindo, vai concordar com os pontos, mas é o que eu digo, ele vai parar ali. E a senhora dá uma continuidade. E a senhora está mostrando isso, pode ser muito... A senhora está mostrando que a igreja, nesse formato, é capaz de ajudar essa pessoa. Sim. A senhora está mostrando que a igreja é eficiente, é capaz, e mostrando para a pessoa, aqui é o seu lugar, pode vir. Incrível, incrível. Porque o encaixe dela não está dando certo na igreja porque não teve esse encaixe na casa dela. Lá quando ela era criança. Não adianta eu tentar corrigir. Veja, Jeremias fala assim, os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Mas haverá um tempo onde os pais comerão uvas verdes, mas os filhos não mais terão seus dentes embotados. Nossa. Mesmo que uma criança passe por situações dentro de casa, hoje eu estou vivendo um tempo onde a criança, o adolescente vem, daí a pouco vem a mãe, daí a pouco vem o pai a congregar, porque os jovens estão ganhando seus pais. Porque chegaram na igreja e encontraram amor. E aquele jovem mudou de forma tão drástica que os pais quiseram vir conhecer o que eles estavam fazendo e os pais ficaram também. Será que a gente quer ter esse tipo de trabalho? Amor que não se mede? Amor verdadeiro. Amar não pelo que tem a oferecer. Eu estava falando com um apóstolo sobre um livro que eu li recentemente, de um judeu chamado Dor. Eu acho que pronuncia assim, Dor, o nome dele. E ele fala sobre os judeus serem ricos. A pergunta faz a pergunta assim, todo judeu é rico? Aí ele responde, depende do que é ser rico para você. O que é ser rico? Quanto custa a sua família? Nossa. Tem preço? Qual o valor da sua saúde? Qual é o valor do seu chamado? Tem preço? Então, quando você começa a fazer essa conta, uau! Parece que você é bem próspero, né? Você tem filhos? Seu filho se casou, você cumpriu o mandamento, cuidou no deitar, no levantar, no caminhar, entregou ele no altar do sacrifício. E entregou ele para o Senhor e agora ele é um sacerdote. Será que você é milionário? Nossa. Qual o milionário que pode comprar o que você tem? Então, quando nós olhamos para a mídia, hoje nós olhamos para as coisas lá de fora, nós vamos ver que nós estamos vivendo a quebra do 10º mandamento, a cobiça. Porque eu não quero mais ser quem eu sou, eu quero ser quem aquela pessoa da internet é. Eu quero o cabelo dela, eu quero a roupa dela. A gente vê isso, por exemplo, nos meninos do funk, que são milionários. Quando eles param as naves na rua, o menino está lá vendendo a bala, e que a mãe está passando fome, e ele, eu quero ser como você. Sabe por quê? Porque toda criança busca pais que ensinem e dê limites. E os adolescentes, eles estão buscando pais que cumpram o que prometeu. O traficante, se ele prometer que vai te matar, ele te mata. Então o adolescente, ele está tão cansado, ele está tão exausto de tudo que ele viveu dentro de casa, do pai que prometeu tantas coisas e não cumpriu, que agora ele vai buscar na rua alguém que cumpre, mesmo que seja um traficante. Eu faço muito evangelismo no meio do tráfico. E realmente o pai exemplo para os meninos é o traficante. Meu pai quer que eu estude e eu não vou ganhar dinheiro, mas aqui eu ganho 1.300 por semana.
Na mão desse homem aqui. Ou seja, esse homem está me treinando. Porque o meu pai não me treinou. Meu Deus. Então, essas são as quebras de princípio. Se você for buscar o que está faltando hoje, nós estamos buscando o quê? Limites. Nós precisamos, uma criança, ela vai ficar, ela fica admirada quando chega uma pessoa que tem autoridade. Autoridade não é autoritarismo. A autoridade é aquilo que você ensina, você delimita. O seu não é não. O seu sim é sim. Não. Posso fazer isso? Não, não pode. Ah, mas é porque você não gosta de mim. Começa toda aquela... Sim, sim. Não, o seu não tem que ser não. Meu pai falava algo para mim. Sou filha de um capitão. Sou filha adotiva. Fui adotada por uma família que tinha 12 filhos. Eu sou o 13. Eu falo que 13 é o número da sorte. E essa família me adotou e me criou com todas as honras de um filho. Mimada. Todos os mimos de uma filha caçula. Fui registrada como filha legítima. E meu pai, ele foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Ele treinou os soldados para a Segunda Guerra. Nossa. Então nós crescemos em um formato de treinamento. Meu pai não batia. Militar. Meu pai só olhava. Sim, eu lembro do meu pai só no olhar eu já chorava demais. Porque o olhar dele não é que a gente tinha medo, porque ele não batia. Mas só de saber que você ia ficar afastado dele. Sabe o que falta hoje no meio das famílias? Temor. É verdade. Porque eu não tinha medo do meu pai. Eu tinha temor. Que é o respeito, né? É o respeito. Porque o que você tem medo, você faz ainda que esteja com medo. Mas quando você tem temor, você não faz. Então nós precisamos entender quais as frequências que nos atingiram. O mês de Simeão, por exemplo, que é o mês de setembro, de julho e agosto, né? O mês de Simeão. Simeão, se você for olhar ele no calendário hebraico, no hebraico, você vai ver que Simeão é o mês de Ave, que significa aquele que ouve a voz de Deus. É o mês do ouvido. Quando você vai para o mês de julho, é o mês de Rúben. Rúben vai falar daquele que tem identidade. Quando você vai para o mês de setembro, agosto, setembro, é o mês de Gade. Então nós temos julho, agosto, nós temos junho, julho, agosto e agosto, setembro, né? Nós temos uma tríade. A Bíblia vai te falar sobre a tríade do machado de guerra. São aqueles da guerra mesmo. Qual é a guerra? Julho, mês de junho, julho. Identidade. É a tribo de Rúben. No antagônico, é o signo de Câncer. Mas lá, você vai ver que Rúben recebeu uma bênção. Embora ele tenha feito algumas coisas muito erradas lá, né? Tem uma pisada de bola, mas a bênção ficou sobre a atmosfera, mesmo que Rúben não tenha acessado. Agora, Rúben, ele pode ter perdido a herança, porque o pai tirou dele a bênção. Mas na hora que precisou, ele agiu como primogênito. Ele foi e se ofereceu seus filhos para ficar no lugar do irmão. Sim. Agora, mês de julho, o que nós temos no mês de julho? É um mês de pessoas que precisam de identidade. Se em julho, quem nasce no mês de julho, ele nasce com identidade, ele precisa saber quem é o pai, quem ele é no pai e quem o pai é nele. Agosto, nós temos o mês do ouvido. É o mês daquele que ouve a voz de Deus. Amós capítulo 3, acho que verso 7 ou 8 diz que o Senhor não faz nada na terra antes de contar para os seus profetas. Aí nós vamos para o mês de agosto e setembro, o mês de Gade. Gade fala de prosperidade, de pessoas organizadas, de pessoas que sabem conduzir as suas finanças, que prosperam. Então, meu filho é de setembro. E ele tem essa... É os passos do leão, é. né? Os passos do leão. Você quer estar com uma empresa, sua empresa não está dando certo, está meio difícil? Muito fácil. Contrata um gadita. Ele põe tudo no lugar. Meu filho foi chamado, ele trabalha com engajamento, né? E um dos clientes dele chamou ele para ser sócio. E a empresa... Gadita. Nossa. Quer prosperar? Ore por um gadita. Ele tem a unção da prosperidade. Então... Que loucura, gente. Mês de julho. Deus. Se eu sei quem é o meu Senhor, eu ouço a voz dele. Eu conheço a voz do meu pai.
Se eu tenho identidade, eu sei quem eu sou, ninguém me coloca rótulo. Eu sei quem é o meu pai. Então eu ouço a voz dele. Nossa. Eu entro em prosperidade. Quer enriquecer? Honre pai e mãe. Princípio. Princípio. Então nós temos no mês de Nissan agora, mês de abril. Judá fala de se render. Adoração é quando você se rende. Adoração não é quando você vai lá em cima do altar e canta. Qualquer um pode cantar. Adoração é quando você se rende. Senhor, eu me rendo. A sua vida está de cabeça para baixo. Você fala, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu me rendo. Olha, estou me sentindo um bandido na minha vida, nas confusões que eu fiz. Senhor, me ajuda. Olha, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Se rende diante dele. Adoração é quando você se rende. É quando você não tem mais nada lá fora, só tem ele. Isso é adoração. Então, no próximo mês, que é o mês de Sacar, da tribo de Sacar, você entra na dependência dele. Se eu não tenho mais nada, eu só tenho ele, então eu só dependo dele. Então, eu entro na dependência dele. Se eu entrei na dependência dele, então agora no mês de Zebulon, eu me torno a habitação desejada. Eu me torno alguém que encontra, que conhece, que acessa a prosperidade. Porque o dinheiro, ele vai vir para a frequência de uma pessoa que tem uma mentalidade de filho. Se você tem uma mentalidade de órfão, eu não tenho, eu fui rejeitada, eu fui isso, primeira coisa que você não vai ter o dinheiro, porque o dinheiro é uma frequência. Nossa. Isso é Meu Deus. estudo bíblico. Aí então, se eu me rendi, entrei em dependência de Deus, acessei as riquezas de Zebulon, tenho identidade, Júlio. Eu sei quem eu sou. Você é isso. Eu estava assistindo um filme outro dia, eu achei tão interessante, uma pessoa falou para o outro assim, para o personagem, eu não acredito em você. E ele disse, isso é problema seu. Eu não gosto de você. Bom, isso é problema seu. Eu gosto. Olha. Eu gosto de mim. Mês de agosto, se eu tenho identidade, então no mês de agosto, eu vou ter um ouvido afinado para ouvir a voz de Deus. Então, em setembro, eu acesso riqueza. E em mês de Efraim, que é o mês de setembro, outubro, a bênção de Efraim, duplo fruto. Efraim, Salmo 60, fala, Efraim, meu capacete forte, eu tenho convicção de quem eu sou. Eu sou agora um treinador preparado para treinar a próxima geração. Manassés, que é o próximo mês, que é entre setembro, vai dar outubro, novembro. Então, Manassés, quem você é? Você tem o amor de destilar dos favos de mel. Meu Deus. Força do boi, convicção, provisão, marca. Onde o boi passa, ele marca. Qual é a marca que nós temos deixado? Nossa. Aí eu chego em Benjamim, novembro, dezembro, filho da minha mão direita. Porém, tem um problema. A mãe estava morrendo. Pessoas que nascem nesse mês podem ter um problema, achar que é Benoni. Meu Deus. Então, você vai ver que Deus, pastor, ele deixou um trilho para nós andarmos. Tem um trilho na Bíblia para nós andarmos. As festas, o Shabat, os Rosh Kodesh. As festas, tem as festas que são santas convocações, tem as outras festas que são tradicionais. Mas você vai ver que essas festas, e cada código que o Senhor deixou, cada portal que Ele deixou ali aberto, é para você não esquecer quem Ele é e quem você é nele. Porque se você sabe quem você é nele, você não entra na orfandade. Veja só, eu fui atender uma pessoa um dia e eu comecei a conversar com ela, ela começou a falar para mim assim, mas eu fui abandonada, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, eu fui largada, jogada, e ela foi reclamando, eu dei ênfase ao comentário dela. Falei, nossa, você sofreu tudo isso? Ela, tudo isso, eu fui muito rejeitada e chorando muito. Eu falei, nossa, mas se fosse pra gente definir, então tudo que você foi roubada de amor, de carinho, você seria como um pobre, morador de rua. Ela é desse jeito. Eu falei, nossa, você seria então como um pedinte, tá ali, não tem nem comida para comer. E ela começou a chorar, é assim que eu me sinto, meu Deus. Eu falei, Satanás te perseguiu demais, não foi? Ela, demais, como Satanás me perseguiu? Eu falei, então, mas agora eu tô com uma dúvida. Satanás é ladrão.
Eu nunca vi ladrão perseguir um pobre. Nossa. Ela parou e olhou para mim. Falei, filha, ele tá te perseguindo porque tu és uma princesa. Meu Ele sabe quem você é, ele tá vendo os seus adornos, ele sabe de todos os anjos comandados a seu favor. Mas você não sabe quem você é. É por isso que ele está te perseguindo. Mas hoje você se levanta. E agora ele tem que sair. Meu Isso para mim é libertação. Deus. É quando você sabe quem você é no seu pai. Satanás não persegue pobre. Ele é ladrão. Muito forte isso. Tremendo, né? Ela deu um grito na sala tão forte. Ela nunca tinha pensado nisso. A rejeição me perseguiu durante muito tempo na minha vida. Eu achava que você só dá o que você não usa, o que é velho. Você dá o cachorrinho vira-lata, porque o de raça você vende. É verdade. E meu pai me deu para adoção. Por que ele me deu para adoção? Porque Deus tinha um propósito para mim e eu precisava ser treinada por um capitão. Hoje eu sou uma treinadora. Uau. Eu treino os filhos. E a arma que eu coloco na mão deles é o amor. São pessoas diferentes. Tem alguns aqui hoje, você sentar para conversar, gentis, educados, amáveis. Como eu trato eles? Corrigindo e amando. Olhando nos olhos, dizendo, você é importante, eu amo você. Ah, mas as pessoas falaram isso e isso de mim, mas eu não acho que você é assim. Eu vou te mostrar quem você é. Eu começo a traçar a personalidade dele. Você é isso, você tem essa pedra preciosa, essa. E os defeitos? Ah, isso aqui é muito pequeno, você tem muito mais coisas boas. Isso é ser pastoreado de verdade como ovelha. Pastor. Mas hoje não tem isso, né? Não tem. Hoje é vaidade. Vai a idade. Meu Deus. É isso. Apóstola, olha, eu vou confessar uma coisa para a senhora. Eu estou impactado com vocês. De verdade. Eu já bebi várias águas, nunca vivi isso e presenciei isso assim. Nunca. São 43 anos. Eu era um ratinho de igreja, sempre trabalhei, fiz. Jesus me batizou com 7 anos de idade, com o Espírito Santo, tudo. Mas é inacreditável. Eu vendo vocês com essa linguagem, eu acredito realmente que nós estamos para viver uma explosão do avivamento. Nisso. Nessa questão dessa inteligência espiritual, assim. Porque eu vejo que vocês detalham, sabe? Hoje a gente vê as pessoas lendo e passando, mas vocês falam, não, volta aqui. Isso aqui é um código, isso aqui significa se aprofunda. E é inacreditável. Inacreditável. Uma curiosidade que o senhor me falou, eu falei, meu Deus, que coisa doida. Hoje usa muito IA, né? Inteligência artificial. Aham. Quais são as primeiras letras do meu nome e sobrenome? Da senhora? IA. O Senhor está trazendo uma inteligência do céu para os filhos. Nossa. Eu acredito, porque é uma inteligência fora dessa camada religiosa. Porque, apóstolo, é o meu ponto de vista, eu já arrumei muito problema com isso, mas não tem como ficar calado. Hoje é um monte de apóstolo, mas não tem isso. Não tem. Eu conheço, tenho muitos amigos, é uma coisa muito local. E eu vejo dentro da igreja, absurdamente, aqueles que estão trabalhando, sofrendo monstruosamente. E eles tendo que ser usados ali. Eu conheço de uma igreja, tem um apóstolo, o menino é homossexual. Ele está no louvor. E aí quando prega, ele fica em Nárnia. Várias vezes eu cheguei nele e falei, você precisa de ajuda? Não, tudo bem. E fica por aquilo. E aí, quer dizer, esse homem deveria ser um obreiro, sendo preparado. Não, é um apóstolo.
E isso é muito sério. É inacreditável. Mas eu vejo assim, vocês vindo como o braço forte do Senhor para trazer verdadeiramente um avivamento. E isso dá certo. Eu tenho um projeto, sabe, irmão? Eu sou filha adotiva. Então eu quero um espaço para cuidar dos órfãos. Deixa eu contar uma coisa para a senhora. A minha Rebeca, eu tinha um orfanato, eu tinha 30 crianças. A Rebeca foi a 31ª criança. Eu achei ela numa lata de lixo, amarrada, Meu Deus, queimada de cigarro, com 4 meses de idade. meu Deus. Transbordando na lata de lixo. Uma pessoa pegou ela, nós, como orfanato ali, encaminhamos. Mas quando eu olhei a Rebeca no colo da mulher, eu vi escrito Rebeca. Falei, não tem significado nenhum, porque ela tem 4 meses, já está registrada. Não estava registrada. E a pessoa depois, a Rebeca ficou muito doente, porque ela bebeu lixo Meu Deus. na lata de lixo. E a minha esposa era um hospital que não tinha condição de cuidar de uma criança aidética. Então minha esposa ficou no almoxerifado, que dava uma seringa, colocou leite na seringa, que não bater no céu da boca, estava tomado de pus e sapinho. E ela tinha o vírus HIV. E aí eu tinha 30 crianças, meu filho também, que é um milagre. E Deus falou comigo, você vai adotar. Eu falei, como, Senhor? Como que eu vou convencer a minha esposa a falar do que nós já passamos com meu filho? Em resumo, o Adriel, o diafragma dele abriu, o intestino subiu, ficou colado no pulmão esquerdo, o estômago subiu e empurrou o coração para as costas. E faltou 4 minutos de oxigênio no cérebro dele. Senhor, como que eu vou cuidar? Como vai ser uma criança aidética? O que eu vou fazer? E a minha esposa. Aí eu fui no hospital, falei assim, preciso te falar algo. Ela, se for a adoção da menina, Deus falou comigo. Meu Eu Deus. falei, é? E aí nós amamos, e hoje a Rebeca tem 24 anos de idade. Uau. A AIDS desapareceu e ela é meu braço direito em tudo isso aqui. Olha, isso enche meu coração, pastor, porque isso é ser pastor. Porque você amar o filho que você gerou, isso é fácil. Agora você amar o filho do outro. E eu sou apaixonado pela minha filha. A minha família, meus irmãos, meus sobrinhos. Hoje, dentro dessa família, eu nunca ouvi a palavra adotiva. Nossa. Nunca ouvi. A minha mãe, meus irmãos, o amor que eles têm, eles me chamam de mana. O que o Senhor fez na minha vida, no meio dessa família. Que lindo, que lindo. Será que nós estamos dispostos a adotar? Será que nós estamos... Mas nós somos judeus por adoção. Yeshua nos adotou. Se você não tem... Um dia foi uma pessoa, eu tinha salão de beleza, eu estava atendendo uma pessoa, ela intercessora, e aquelas canelas de fogo mesmo, né? A gente conversando, aí ela me falou, eu não tive filho já, com mais de 50 anos. Eu falei, você não teve filhos? Nossa, não tive, eu gosto muito de criança, mas eu não pude ter filhos. Eu falei, por que você não adotou? Ela, Deus me livre, filho adotivo não é filho, não. Deus me livre. Nossa. Quando ela falou aquilo, aí eu fiquei parada assim, falei, puxa, ainda bem que a família da onde eu moro, ainda bem que minha mãe não pensou assim. Ela falou, por quê? A senhora falou? Falei. Olha, Falei, ainda bem ótimo. que a minha mãe não pensou assim. Ela falou, por quê? Falei, porque eu sou filha adotiva. O meu pai, quando ele me adotou, eu estava muito doente. E meu pai era muito pobre, né? A minha família era muito pobre, uma vida bem pobre, promiscuamente falando, de todas as formas. E quando ele me entregou para adoção, ele chegou na casa do meu pai, perguntou se meu pai podia cuidar de mim, porque sabia que eu ia morrer rápido. Então, que ele ia morrer rápido, porque ele estava com tuberculose. Meu pai, que era um capitão, que tinha uma fazenda lá, ele falou, não, pode deixar que eu cuido dessa menina. E ele pegou os outros filhos, tudo deu para os outros. Ficou só eu, para outras famílias, só ficou eu lá em casa, lá naquela casa. Quando meu pai morreu, e a minha mãe foi lá me entregar. E aí minha mãe fala que meu pai, quando chegou lá, ela falou assim, vim entregar a menina. Aí ele, tem certeza? Ela tem. Aí ele, coloca ela no berço então. E ele ficou pensando, meu Deus, não falei com a esposa, como é que vai ser isso? E aí ela foi embora e disse que eu fiquei lá dormindo tranquila, como se fosse a minha casa. E aí quando a minha mãe chegou,
O meu pai falou assim, olha, tem um presente para você lá no berço. Aí minha mãe foi lá ver o presente. E quando ela chegou lá, eu era o presente, né? Olha só, o senhor me chamou de presente. E o filho dele mais velho, que ele teve uma primeira família, que ele havia separado, o filho dele mais velho falou para ele, papai, você vai cuidar de filho dos outros, essa menina vai te dar trabalho, essa idade que você tá, o que, que ela vai ser quando crescer, esse povo tudo atrapalhado, sangue ruim nas veias. Meu pai ficou calado. Quando terminou, minha irmã me contou isso, né? E aí meu pai falou para ela, o que ela vai ser quando crescer, eu não sei. Mas eu sei que tem um bebê precisando de ajuda. Eu vou ajudar. Deus. E quando ela crescer, Deus sabe. Nossa. Hoje eu sou pastora dos meus irmãos. Meu Deus. Todas as decisões que precisam ser tomadas na família, eu sou chamada para tomar a decisão, para participar, para orar. Hoje minha mãe e meus irmãos falam para mim, meu Deus, como nós somos privilegiados de ter aceitado aquele bebezinho, ter cuidado. Nós nunca pensamos quem ia ser. Então, quando você pega uma criança para cuidar, como foi o que aconteceu com Esther? Sim. Mordecai não sabia. Ele cuidou e ele era só um primo, ele nem era tio. Mas ela se tornou uma rainha que mudou a história de uma nação. Meu Deus. Essa sua Rebeca, ainda vai acontecer tantas coisas na sua vida através dela. Glória a Deus. Tantas bênçãos vão vir na sua vida através dela. Glória a Deus. Porque você se alinhou, se ajustou com o coração de Yeshua. Aleluia. Ele adota, ele tem um coração para adotar. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E ele não se importou qual era o seu sangue, qual era a sua ferida, qual era a sua dor. Não, ele te adotou. Por isso eu quero ter, sim, um orfanato. E deixa eu contar uma coisa para a senhora. Quando eu vi a Rebeca no colo, ela pequena, e eu amei, me apaixonei. De trás dela saiu uma cabeça e era a cor de um índio com um sapé. E ele esticou o dedo e falou assim, eu encontro você quando ela tiver 18 anos de idade. E quando a Rebeca fez 17 para 18, começou a virar a cabeça, homossexualismo, e eu perdi a minha filha. Ela foi, e eu ia na casa onde ela estava, Deus falou, você não vai. Eu falei, Senhor, o Senhor está acabando comigo. Você não vai colocar a mão, você vai deixar ela lá. E a aposta foi torturante. Porque às vezes eu falo porque a gente conta isso como testemunho dela. Ela ia para um lugar, Heliópolis, que é tipo o Rio de Janeiro e São Paulo. Eu mandava foto e falei, meu Deus. E eu tirei uma mulher da rua, Dona Wanda. Dona Wanda morou 46 anos na rua, 12 anos numa biqueira, usando crack. Ela tinha 2 câncer, AIDS, tuberculose, diabetes e um AVC. Eu entrei naquela biqueira, falei de Jesus, passamos um processo, porque ela era de rua. Amei a Dona Wanda, cuidei da Dona Wanda. Jesus curou ela de todos esses males. Coloquei ela para morar praticamente dentro da minha casa. E virou uma filha. E lá, passando-se um tempo, né, a Rebeca deu esse problema e falou assim, pai, a Dona Wanda falou, o senhor recolheu ela no começo da Covid. Eu vou resgatar a tua filha, eu vou recompensar o que você fez por mim. Ela pegou a Rebeca, tirou, colocou na casa dela, passou um tempo e falou, tenho conversado com ela, tenho educado ela, tenho preparado ela, agora vem aqui pegar porque ela quer ir para casa. E ela está em casa até hoje. Bem. Uau, vale a pena. Servir esse Deus, pastor, vale a pena. É vale incrível, a pena. é incrível. E ali o que você não precisa esperar, você faz alguma coisa para alguém, esperar que aquela pessoa vai fazer algo por você. Não, quem vai fazer é o Senhor. Você só está plantando. Deus só dá semente ao que semeia. Se Ele te deu a semente, você semeou, agora é Ele que vai... toda a genética da semente é dele. Ele te entrega a semente para saber se você vai devolver essa semente para a terra. A semente não é Meu sua. Deus. E quando você pega aquela semente e coloca na terra, agora aquela sua semente vai se tornar uma árvore com muitos frutos, e os frutos, além de te alimentar, ainda vai dar muitas sementes. Essa é a lei da semeadura. É verdade. Então, quem é que vai te dar de volta? É o Senhor. É verdade. É Ele. Então, a adoção, para mim, é um dos amores mais lindos. Glória a Deus. A pastora Gabriela adotou 4. Uau! Nossa!
as, Que as, as fantástico. crianças tão jovens. Mas eu adotei a pastora Gabriela, minha filha do coração, não de papel passado, porque ela já tinha mais de 20 anos, mas a minha filha do coração. Ela se casou, o marido dela ficou viúvo há pouco tempo, a esposa faleceu com um câncer e ficou com 2 crianças, né, de 6 para 7 anos, e mais 2 pré-adolescentes. Olha. Então ela se casou e adotou essas crianças. Se você vê essas crianças chamando ela de mamãe. Mamãe, mamãe, o amor, ela cuida dessas crianças como se fosse as bonequinhas de porcelana, os meninos, aquele amor, aquele cuidado. Porque eu fui adotada, dentro do meu coração foi colocado esse amor de adoção. Quando eu adotei a pastora Gabriela, esse amor também foi para ela. E hoje, Glória a Deus. o Abba School, ele tem esse amor, porque a genética, ela vai ser transmitida dentro da igreja. O fruto, ele não vai cair longe da árvore. Você vai gerar segundo a sua espécie. Então, se você tem uma igreja que está dando problema, não olhe para a igreja, não. Olhe para você. Você está gerando segunda espécie de quem? Você está gerando segunda ordem de Saul ou segunda ordem de Davi? Meu Deus. Qual é a ordem que você está gerando? É olhar para nós. Mas é tão mais fácil olhar para você e apontar seus defeitos. Apóstolo, eu vou deixar a senhora descansar. Eu estou muito tranquilo porque eu sei que eu vou para Goiânia, né? Que eu vou. Vai sim, para E Goiânia, nós vamos Abba School fazer Goiânia. Rádio Abba School, Ah, que podcast, maravilha. o site, vamos fazer tudo. Vamos trabalhar. E interessante school, né? Porque hoje o protótipo da igreja é ter os perfeitos, mas o Abba School quer dizer, eu vou te treinar, eu vou te capacitar, eu vou te ensinar, né? É school mesmo, de escola? Abba School é a escola dos filhos. Olha. Né? Que forte. Abba School é a escola do pai. Quem estuda lá os filhos, qual é o princípio? Cura, treinamento, aparelhamento, unção e envio. Treinou, curou, foi treinado, aparelhado, unção. Agora está na hora de você enviar, porque eu não retenho ninguém, afinal ninguém mora na escola. Nós somos a escola. Eu trabalho principalmente com as ovelhas de Quedar e de Nebaiote. Quais são elas? São os crentes desviados, são os pastores que desistiram do chamado, são os líderes que foram feridos. Eu trabalho com os filhos rebeldes. Aqueles que ninguém quer. Vem para mim. Eu quero. Nossa. O pai, sim, o pai vai cuidar, o pai ama. O pai tem amor suficiente para cuidar, para treinar. Acho que eu vou me matricular nessa escola. Tô precisando me matricular numa escola assim, viu? Esse é o Abba School, então o formato dele é esse. Curar. Não adianta você trabalhar a libertação se a pessoa não passou pela cura. É verdade. Porque quem está ferido não aguenta, não suporta a libertação. Precisa de um hospital. É verdade. Nossa. Você manda o demônio embora. Ele vai, todo demônio obedece a Jesus. Você mandou ele embora, ele vai. Mas por onde que ele entrou? Pela ferida. Você curou a ferida? O que eu já vi de pessoas que se expulsou o demônio, mas a vida não mudou. A ferida está lá, ele volta pela ferida. Nossa pele é uma blindagem. Essa pele ferida tem acesso a todo o nosso corpo para infeccionar e matar. Então, se você não trabalhar essa ferida, curar essa ferida, não adianta você mandar o demônio embora, porque ele vai. Ele vai para o deserto. Ele fica lá, depois ele volta para checar. E quando ele volta para chegar, ele diz: achando a casa vazia e ornamentada, voltarei para a minha antiga casa e trago mais 7 legiões. Cada legião é 10.000. E o estado daquela pessoa fica muito pior. Ou seja, que irresponsabilidade estão fazendo e as pessoas vão se afundar com isso. Chegou na minha sala, eu não quero saber qual é o demônio que está agindo, não. Primeiro, porque demônio não entra na minha sala. Eu fecho, na hora eu já oro, já fecho, já blindo. Se manifestar, está na ilegalidade, já na hora tem que sair. Uau. Eu não entrevisto demônio. Olha. Entrou na minha sala, eu era prostituta, eu era assaltante, eu era isso. Não quero saber o que você era. Eu quero saber como foi o seu relacionamento com seu pai. Quando você era criança. Me conte o relacionamento com seu pai. Me conte o seu relacionamento com a sua mãe. Eu não quero saber o que você fez aqui, ó, com 12, com 15, com 30, com 40. Não, eu não estou aqui para procurar os seus defeitos. Eu não trabalho com o lixo dos outros. Nossa. Eu quero saber
Aonde foi adulterado o seu projeto? Adultério é tudo aquilo que modifica a fórmula original de algo. Você é uma fórmula original de Deus. O que foi que adulterou a sua fórmula? Foi lá atrás, na sua infância. Eu levo lá para a infância. Depois vem os testemunhos. A transformação. Minha apóstola, olha que magnífico. 2 pessoas com sono que perderam o sono totalmente. E que teremos capacidade de ficar aqui 2 horas mais conversando e falando. Eu quero liberar a senhora para descansar, porque recentemente a senhora ministrou, ainda está com tudo aquilo que a senhora liberou e o cansaço físico também que a senhora merece. E a senhora cumpriu a missão parte 2 aqui, viu? Porque incrível, eu agradeço muito, muitas pessoas vão assistir, vão agradecer também, com certeza. E eu queria que a senhora fizesse as considerações finais. Meu Deus, que momento bom. O momento foi muito bom para mim, em especial te conhecer, todas as diretrizes Glória que a você Deus. passou de um podcast para nós. E nós vamos fazer Vamos sim, lindo e maravilhoso. eu creio. E que o Senhor venha abençoar cada dia esse chamado de paternidade, esse chamado Glória de a Deus. pai. Porque o que está faltando na sociedade são pais. Pais que Verdade. amam os filhos, pais que treinam os filhos, pais que realmente se importam. Verdade. Não é com roupa, não é sapato. Pai que o filho quer um abraço. Filho quer ser ensinado. Filho quer ser limitado, delimitado. É isso que filho quer. Então, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a Deus. Rebeca, que ela tenha esse sentimento de adoção. Glória a Deus. Porque hoje eu adotei meus filhos do Abba School. Esses são meus filhos. E para todos que estão nos assistindo, Deus abençoe a todos vocês. E busquem as frequências do passado que te prendeu, que te magoou, que te entristeceu. O que aconteceu antes dos 10 anos? Não adianta tentar resolver com 15, com 30, com 40. Mas vai lá atrás. O Senhor tem a imagem real. O Senhor tem um propósito para você. Você é um desenho de Deus. Você é um filho amado, projetado no coração de Deus. Que o Senhor te abençoe nesses dias e te leve a um crescimento extraordinário. Apóstolo, isso está tudo registrado, hein? Amém. Meu Deus, nós vamos lembrar desse momento com que Deus vai proporcionar e falar, olha, ali foi que coisa incrível. Muito obrigado e muita coisa boa vem por aí. Deus abençoe a todos e shalom, 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 gente. Deus abençoe.